Olá, estamos de volta para a segunda parte, desse trabalho aqui, inspirado, ou seja, baseado nesse livro biográfico, As Vidas de Chico Xavier, da autoria do jornalista Marcel Souto Maior. Nós estamos no capítulo 1, intitulado Morre um capim, nasce outro. Então, continuando, o autor vai nos dizer que, em frente ao cemitério, uma de suas admiradoras, a florista Isolina Aparecida Silva, atravessou a rua, foi até a cova onde Chico seria enterrado e jogou lá no fundo, sem que ninguém visse, uma carta de agradecimento por tudo o que o médium fez por ela e pelo Brasil. Já outra admiradora, outra Isolina, 56 anos, tornou-se devota de Chico aos 14, quando ele curou sua enxaqueca crônica apenas com o toque das mãos. Isolinas de todo o Brasil rezaram para Chico Xavier naqueles dias de despedida e conversaram com ele nas breves passagens pela beira do caixão, como se Chico estivesse ouvindo cada palavra de saudade e de gratidão. Na terça-feira, 48 horas depois da morte de Chico, um carro do Corpo de Bombeiros estacionou em frente ao grupo espírita da prece para transportar o corpo dele ao cemitério. Os 5 quilômetros do trajeto demoraram 1h30 para serem percorridos. Mais de 30 mil pessoas acompanharam o cortejo. O trânsito parou e um clima de comoção tomou conta da multidão. A pedido de Chico, as flores das coroas, que no caso foram mais de 100 no total, deveriam ser distribuídas a quem acompanhava o cortejo. Na porta do cemitério, o caixão foi recebido com uma chuva de pétalas de 3.000 rosas lançadas de um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal, ao som de músicas tais como Nossa Senhora, a canção que é um canto de fé de Roberto Carlos, e de Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, uma canção de protesto de Geraldo Vandré. O corpo do médium permaneceu na entrada do cemitério mais de 40 minutos antes de ser levado para a sepultura. Chico queria se despedir de todos e se despediu como planejou. 6 meses depois, um dos médiuns mais concorridos de Uberaba, Carlos Abacelli, fechou os olhos e pôs no papel um livro intitulado Na Próxima Dimensão. O espírito do médium Inácio Ferreira, ex-diretor clínico do Hospital Psiquiátrico Sanatório Espírita de Uberaba, teria ditado o texto a ele. Inácio, segundo consta no livro, também esteve no enterro de Chico. Era um dos espectadores invisíveis da passagem do líder mais importante do país. Líder espírita. Durante todo o velório, Chico, escreveu o médium Bacelli, teria descansado nos braços de Cidália, que era a segunda mulher de seu pai e que o médium considerava como sua segunda mãe. Chico guardava relativa consciência de tudo. Descreve o texto psicografado por Carlos Abacelli, e que fora ditado, como dissemos antes, pelo espírito Inácio Ferreira. Outra informação é a de que uma faixa de luz azul enfeitava o céu e foi se tornando cada vez mais intensa à medida que se aproximava a hora do enterro. Esta luz, segundo o espírito Inácio Ferreira, envolveu o Chico e partiu, levando o líder espírita para bem longe, no exato instante em que a multidão entoava a canção Nossa Senhora, em frente ao cemitério. Uma revelação publicada no livro causou alvoroço nos meios espíritas.
Chico seria a reencarnação de Allan Kardec. Ele teria vindo à Terra para pôr em prática e sentir na própria pele a doutrina desenvolvida e divulgada por ele em livro, na existência anterior. Bem, queridos irmãos em humanidade, nesse momento eu, José Lício, gostaria de lembrar que Allan Kardec falecera em 1869, ou seja, antes do nascimento de Chico Xavier. O seu período de vida foi 1910 a 2002, Chico Xavier, e que, segundo informações constantes no livro Obras Póstumas, um livro póstumo de Allan Kardec, nesse livro constam perguntas e questionamentos aos espíritos feitos pelo próprio Kardec, Então, nessas perguntas e questionamentos, os espíritos lhe respondiam através de médiuns respeitáveis. Por exemplo, informaram que ele, Kardec, ficaria desencarnado por pouco tempo na condição de espírito errante, porque teria que voltar para uma nova missão igualmente importante, de continuidade de sua obra. Consequentemente, eu considero essa uma possível confirmação, escrita pelo próprio codificador da doutrina espírita, de que, no caso, ele retornou poucos anos após, reencarnando no Brasil, no estado de Minas Gerais, como Chico Xavier. Então, com a publicação do livro Na Próxima Dimensão, ditado pelo espírito Inácio Ferreira, através do médium Carlos Abacelli, Chico teria cumprido a promessa de revelar quem sou eu, conforme havia avisado aquelas pessoas próximas. E para quem não acredita, conforme diz o autor do livro biográfico, Marcel Souto Maior, para quem não acredita em vida depois da morte, os 5 parágrafos acima são mera ficção. Para quem acredita, tudo faz sentido. Mas a verdade irrefutável mesmo é que Chico, o menino pobre e mulato do interior de Minas Gerais, filho de pais analfabetos, se transformou em mito, venerado, idolatrado, atacado e perseguido. Era, na verdade, então, um ídolo popular. Foi a história desta metamorfose, diz o autor, Marcel Souto Maior, que decidi contar há 10 anos, quando desembarquei em Uberaba com uma tarefa ambiciosa: receber um sinal verde do próprio Chico Xavier para escrever sua biografia. E aí continua o autor do livro biográfico As Vidas de Chico Xavier, relembrando que era repórter do Jornal do Brasil, tinha sérias dúvidas sobre questões como vida depois da morte e encarava o líder espírita com o habitual distanciamento jornalístico. E afirma que Chico era um mito nacional adorado por milhões de brasileiros e menosprezado por centenas de jornalistas, tais como ele próprio. Exemplo dessas desconfianças ou brincadeiras. Chico Xavier? Não é o Chico Buarque, não? Chico Anísio? Chico Mendes? Amigos de redação ironizavam, ao saberem do projeto do jornalista Marcel Souto Maior lançar a primeira biografia jornalística de um dos personagens mais idolatrados e polêmicos do país. E lá foi ele, E conta que aos 81 anos, atormentado por sucessivas crises de angina e abatido por 2 pneumonias graves e castigado por uma catarata
crônica, Chico Xavier vivia em repouso e, por recomendação médica, já não participava mais de sessões espíritas há quase 9 meses. Conta Marcel Souto que teria de contar então com o apoio do filho adotivo de Chico, o Eurípides, para conseguir visitá-lo em casa nas reuniões para poucos amigos aos sábados à noite. O repórter não conseguiu passar pelo portão. Eurípides preferiu preservar o pai de qualquer desgaste. Então, o jornalista decidiu iniciar a reportagem sem autorização de ninguém, nem do possível biografado. O primeiro passo que teria que proceder, acompanhar uma sessão espírita no Grupo Espírita da Prece, mais conhecido como o Centro do Chico. Era noite de sábado e fazia frio. Dava para contar nos dedos o número de participantes do culto, reunidos na casa simples, com piso de cimento e telhas descascadas no teto. E Marcel Souto Maior conta: éramos 14, todos sentados a 2 metros de distância da mesa comprida, onde, até o ano anterior, Chico Xavier causava comoção ao fechar os olhos e passar para o papel mensagem, que recebia dos espíritos. Então, mensagens de mortos endereçadas às suas famílias na terra. Com a ausência de Chico nas sessões dos últimos meses, as multidões que eram constantes no ano anterior reduziram-se até chegarem naquele punhado de gente disposta a acompanhar a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, e a análise de temas como compaixão e solidariedade. Conta o biógrafo: sentei-me no banco de madeira em frente à mesa ocupada pelos dirigentes da sessão e, minutos depois, levei um susto. Contra todas as expectativas, Chico Xavier reapareceu no Grupo Espírita da Prece com um corpo franzino, arqueado, sob um terno mal ajambrado e um sorriso aberto de quem volta para casa depois de meses de internação. Ele se sentou à cabeceira da mesa e ouviu em silêncio a leitura de textos de Kardec e, em seguida, rezou o Pai Nosso com um fio de voz. Eu não sabia nem como nem porquê, mas lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto sem que eu sentisse qualquer comoção especial. Desabavam a minha revelia aos borbotões sem nenhum controle.